Saudações, meus caros! No vídeo de hoje, nós vamos seguir com as nossas dicas de séries e filmes. Vamos ter aqui uma outra produção nacional, uma série que está na Amazon Prime Video, foi lançada em 2020, a série Brasil Imperial. É uma temporada, pelo menos por enquanto, são 10 episódios que tratam então do momento fundamental da história do Brasil, que se passa então da chegada da coroa portuguesa no Brasil em 1808 até 1831, quando Dom Pedro I acaba abdicando do trono e voltando para Portugal. Vamos começar então pelo enredo dessa série. É uma história que nós já conhecemos, né? Então, desde 1808, a coroa portuguesa vem para o Brasil, fugindo de Napoleão e tal, aquela história que a série retrata, inclusive, nesse momento que Dom João acaba aceitando o conselho dos ingleses e vindo para o Brasil. O Brasil passa então, por uma série de transformações. A elite, principalmente social, econômica, política desse Brasil, vai acabar se relacionando, se aproveitando dessa situação com a coroa portuguesa. Dom Pedro I ele é educado aqui no Brasil, ele acaba se relacionando então com essa elite também. Temos a proclamação da nossa independência e a partir dali temos então o conturbado primeiro reinado com Dom Pedro I, tendo que lidar com essa elite brasileira e ao mesmo tempo com os portugueses que ficaram aqui e nessa situação toda ele acaba abdicando do trono e tal. Então a gente sabe pelos livros de história qual é a base então dessa história. Mas tem uma questão interessante nessa apresentação. Nós já vimos essa história até em outras produções. A gente teve uma novela da Globo faz alguns anos, a novela Novo Mundo, que tratou justamente desse período, com o foco também em Dom Pedro I, a Dona Leopoldina, mas ah, colocando também alguns personagens fictícios para apresentar outros vieses, outros grupos, outras perspectivas sobre aquele contexto histórico. E nessa série a gente vai ter essa situação também. Então, o foco da série vai ser Dom João, Carlota Joaquina na primeira fase. Na segunda fase, Dom Pedro I, Leopoldina, Domitila, aquele triângulo amoroso que a gente já conhece. Mas a série vai trazer também alguns personagens fictícios que vão retratar a perspectiva da população mais pobre, a população branca, simples, pobre, que vai conviver ali naquele contexto, que vai sofrer um impacto também desse processo de independência do Brasil e do primeiro reinado. Nós temos também alguns personagens escravizados que vão representar também essa perspectiva. Na primeira fase, a gente vai ter até algumas situações, comunidades quilombolas, de escravos fugindo e tal. E durante a segunda fase, que representaria esse momento do primeiro reinado, a gente vai ter então esse casal aqui, que vai simbolizar com a Ana do Congo e o Arrebita, esses dois personagens fictícios importantes da série, que vão simbolizar então essa condição, essa perspectiva dessas pessoas mais pobres, mais simples desse momento. Nesse sentido, então, o foco da história vai ser política, grandes figuras que nós conhecemos da nossa história, mas também a gente vai ter romances, a gente vai ter intrigas entre esses personagens fictícios que vão trazer, então, um envolvimento maior do espectador com o que vai acontecer com a série. Partindo agora para as questões históricas. O que tem de histórico aqui é bem óbvio, né? É basicamente a história do Brasil nesse período. É o foco da série, isso é muito bem retratado. Mas tem três pontos que eu queria destacar para vocês aqui então. Primeiro é que o filme consegue apresentar muito bem a ideia da interiorização da metrópole. E o que que foi isso? Foi o processo em que o Brasil passou a ser o centro do Império Português. O Brasil começou a ter um grande desenvolvimento político, social e econômico, que é o que vai levar à nossa independência. Então, o filme mostra bastante essas transformações no Brasil, o quanto a elite brasileira acaba se relacionando então com essas lideranças portuguesas e construindo o terreno para a independência. Segundo ponto importante é que a série vai conseguir mostrar não só as pessoas escravizadas, mas também
a condição das pessoas pobres, livres, que nós tínhamos no Brasil. O trabalhador de taberna, as pessoas simples que trabalhavam no porto, enfim, trabalhavam no comércio, e a condição dos escravizados também. Nesse sentido, a série consegue trazer de uma forma muito interessante essa perspectiva. E, por fim, traz essa questão, então, de ideias, de projetos nessa situação de independência que foram descartados, que não vingaram. Principalmente as discussões sobre o fim da escravidão no Brasil, que era algo que já se tinha algumas pressões, já se levantavam essas questões na nossa sociedade durante o processo de independência mesmo. E um outro aspecto que fica bem forte na série, que é a questão republicana, que é o aspecto dos liberais, que era pensar, em alguns pontos, em uma monarquia constitucional em que o rei tivesse menos poderes, e esse foi o atrito com Dom Pedro I, e alguns até mais radicais pensando na proclamação da República. Então a gente tinha ideias diferentes sobre como seria esse Brasil depois da independência. Então a série consegue trazer isso de uma forma bem interessante. Inclusive, o narrador, a voz que acaba apresentando algumas situações da série, é uma pessoa ligada, então, a esses interesses liberais. Nós temos, então, na série, uma perspectiva bem crítica sobre Dom Pedro I, sobre a família real, de uma forma geral, porque o nosso narrador, quem apresenta os fatos para nós, era um liberal. Era o Gonçalves Ledo, uma figura que realmente existiu, foi um político importante naquele momento. Ele aparece principalmente na segunda parte da série, criticando bastante, tendo uma visão bem negativa sobre Dom Pedro I. Para finalizar, então, a minha opinião: vale a pena assistir essa série? Olha, sim. Por mais que ela seja uma série de questões históricas, uma série focada ainda em grandes figuras, na família real, por mais que tenha personagens fictícios, entre escravizados, entre uma camada mais pobre, o foco são as grandes figuras. Mas a série consegue trazer essas ideias marginais, essas ideias que estavam por fora, essas pessoas que estavam por fora. E mesmo que a série trate de questões históricas que a gente já conheça, situações que seriam de conhecimento comum, que a princípio tirariam um pouco de tensão, de suspense sobre o que aconteceria na série, olha, ela consegue apresentar essas situações de uma forma interessante e ela consegue relacionar bem esses personagens fictícios ali com o que estava acontecendo no Brasil. E eu acho que, assim, o grande mérito da série é conseguir apresentar, fazer um panorama do Brasil de 1808, 1831, de uma forma bem fiel, bem interessante, crítica, né, sem construir Dom Pedro I ou Dom João como grandes heróis, como pessoas que não tinham erros e tal. Então, a série tem esse grande mérito. Bom, pessoal, espero que eu tenha ajudado nessa avaliação sobre a série. Nos vemos no próximo vídeo, então, abraço.